Bem, pessoal, continuando aí com a série de vídeos, né? Eu peguei um vídeo de um canal chamado Centelha Vermelha. Na verdade, eu acho que é um corte que fizeram, né? E tem esse pessoal, né, comentando sobre marxismo, e esse moço que está de capuz aí na cabeça, ele vai falar alguma coisa, falar que ele tem uma ligação com o anarquismo, enfim. Então, eu vou fazer tipo uma reação, né? Eu peguei uma parte desse vídeo, ele tem 8 minutos, eu peguei uns 3 minutos, para a gente discutir o que eles estão falando, né? A partir da minha visão enquanto anarquista, ok? Então, eu vou passar o vídeo, eu paro, e aí a gente vai comentando juntos. Tudo bem? Então, vamos lá. Conversando aí, eu não sei seu nome, parça. Eu queria falar, você tá falando que os liberais são tão distantes, mas e a treta que os marxistas têm com os anarquistas, né? Porque eu estou aqui no Boteco Comunista, colei aqui nessa collab, mas teve muita gente, inclusive, me pergunta até no chat: você é comunista, você é marxista? Pra galera que não sabe, eu sou um pouco mais alinhado com Buchanan, né? Buchanan que se pronuncia, eu nunca sei o nome desses gringos aí, sou um pouco mais. Bem, aqui eu acho que ele está falando de Murray Bookchin, né? Que foi muito anarquista, né? A maior parte da vida dele foi anarquista, né? Vários livros sobre anarquismo, sobre ecologia social, também sobre municipalismo libertário, né? Então, o Bookchin é muito importante, né? E eu acho que ele deve estar falando dele, porque ele falou Booking, né? Booking, mas eu imagino que seja Murray Bookchin, né? Que é norte-americano. Anarquista, né? Um pouco mais tradicional na vertente, pá. Mas como é que vocês desenrolam essa fita aí? Se vocês não pá, não? Eu particularmente não ligo muito. Tipo, pra mim é tipo as tretas de Schopenhauer e Hegel, tá ligado? Eu encho muito saco de Hegel, mas no fundo, foda-se, tá ligado? Tamo junto aí. Meu irmão, eu acho que o marxista e o anarquista é igual Flamengo e Botafogo. Que é o seguinte, o Botafogo um dia já teve muitas glórias, já foi grande, mas o bagulho ficou no passado, né? Hoje em dia não tá mais na cabeça, assim, disputando título, há muito tempo disputou a Libertadores, não ganhou um brasileiro e tal. E aí existe a rivalidade ali, né? Flamengo e Botafogo, é rival, não sei o que e tal, mas ele se junta, porque via de regra, quando tem um jogo Flamengo e Fluminense, né? O Flamengo e Vasco, o Botafogo, ele torce junto com o Flamengo contra o Vasco e contra o Fluminense. Bem, primeiro ele está fazendo uma análise, né, uma correlação aí entre, sei lá, anarquismo, marxismo, como se o marxismo fosse o Flamengo, o anarquismo fosse o Botafogo, né? Na cabeça dele, diz, não, o Botafogo tem muita glória, né? Enfim. Bem, eu acho que, primeiro, que ele está equivocado aqui em falar que no Rio de Janeiro, quando joga Flamengo e Botafogo, o Botafogo vai torcer para o Flamengo contra o Fluminense e o Vasco. Geralmente, o que eu escuto falar é que vascaíno, botafoguense e o torcedor fluminense vai torcer contra sempre o Flamengo, né? Como acontece em São Paulo. O palmeirense, o corintiano, o santista e outros vão, né, torcer sempre contra o Corinthians. Desculpa, mas esse exemplo aí, ou ele se equivocou, né? Parece estar meio estranho. Mas enfim, então ele está, né, tentando fazer uma comparação entre futebol, anarquismo e marxismo, parece que já está se enrolando aí, né? Mas o importante aqui é do anarquismo. Vamos continuar. Então, eu diria que é uma relação que é tipo isso. A gente meio que, porra, é rival, mas é isso, né? Vocês já foram maiores nas antigas, hoje em dia não estão lá tão grandes. Não que a gente seja gigante, né? Mas está um pouco melhor, né? Bem, aí ele fala que nós já tivemos glória tal, né? E que os marxistas hoje, né, estão melhor. Estão melhor, eu não entendi no quê. Enfim, né? Então não sei o que ele está falando tão melhor. Mas vamos pensar na história recente do Partido Comunista Brasileiro, que é a origem lá do primeiro partido, que é o PCdoB, né? Que era o Partido Comunista do Brasil. Por quê? Porque ele tinha uma ligação com a Terceira Internacional, ok? Então, onde tinha Partido Comunistas, eles têm esse nome, né? Ok? Mas em 62, que teve o racha, basicamente depois da morte de Stalin, né? E aí uma ala do partido ficou muito mais ligada à China,
ok? E aí saiu e formou o Partido Comunista do Brasil, quer ver, o nome original, e aí continuou uma que era ligada a Moscou, mesmo que agora com Khrushchev, né? Partido Comunista Brasileiro, beleza? Enfim, eles expulsaram um monte de gente recentemente aí, né? Acho que faz 6 meses, começou a expulsar um monte de gente. Inclusive pessoas históricas. Caso do Ivan Pinheiro, ele foi expulso, né? Já foi até candidato a presidente pelo PCB. Porque ele está há 40 anos lá no PCB e foi expulso. Então, não sei o que é glória, né? Tô vendo que o PCB está no momento de meio infernal aí, né? Tentando se entender, ok? Mas ele considera isso como um momento de glória. Continuando, então. Um pouco melhor. E aí a gente tem a rivalidade, mas dá para fazer muito mais aliança. Até porque, sinceramente, veja, um anarquista ele é um adversário teórico e político, ele não é o inimigo. Existe uma diferença importante entre adversário e inimigo. Tá certo? Uma dialética. Realmente, tem uma diferença entre adversário e inimigo. Mas será que os comunistas conseguiram ver essa diferença entre adversário e inimigos? Será? Será que a história mostrou que os anarquistas e os marxistas, principalmente depois da chegada do Stalin, até antes, mas vamos pegar a chegada do Stalin, né, no poder, né, na Guerra Civil Espanhola, veio uma ordem do Stalin para matar anarquistas. Ok? Veio uma ordem, será que ele sabe disso? Você quem não saiba, né? Mas se a gente for passar até antes, né? Tipo na Revolução Russa, você tinha isso, ok? Lembrando que muitos anarquistas lutaram, né? Assim, ficaram lado a lado com os bolcheviques para atacar os brancos. Caso do Máquina, por exemplo, ele fez isso. Agora, o que o Trotsky queria na época, né? O Trotsky como principal liderança do Exército Vermelho. Ele queria que o Máquina e o grupo dele abrissem mão da liberdade que eles tinham e entrassem dentro do Exército Vermelho. E eles falaram que não. E aí isso deu um problema, até que eles... na verdade, o grupo do Máquina era muito grande, tinha 10, 12 mil, né? E aí eles conseguiram bater o Denikin, que eram as principais lideranças do Exército Branco. Eles conseguiram bater. E na retaguarda, quando eles estavam voltando, todos esfacelados, porque é uma luta, os bolcheviques vieram e arrebentaram com eles. Também tem tudo isso, entendeu? Mas eu não sei se ele sabe disso, né? Será que ele sabe quem fundou o Partido Comunista no Brasil? Como foi fundado o Partido Comunista no Brasil? Será que ele sabe quem que veio para o Brasil da Terceira Internacional e com quem falou primeiro? Ou ele acha que chegaram no Astrogildo Pereira do nada? Ou ele acha que o Astrogildo Pereira mudou de opinião do nada? Qual era a opinião do Astrogildo Pereira até 1917 e depois da Revolução Russa? Qual a opinião dele? E ele muda quando? E por quê? Será que ele já pegou o jornal Spartacus, que era dirigido pelo Astrogildo Pereira, e deu uma lida? Para saber? Enfim, né? Então, pelo jeito aí, ele está falando uma coisa sem ter muito conhecimento, como parece que ele não tem conhecimento nenhum sobre futebol no Rio de Janeiro. Mas vamos continuar. Dialética. Se propõe a uma Porque, veja, dialética. o adversário, você está aqui dentro do mesmo campo, e aí vocês estão em posições diferentes, disputando e tal, mas também está aqui do mesmo campo. Então, socialista, anarquista, comunista, ecossocialista, está todo mundo por aqui. Todo mundo por aqui. O liberal, ele está do outro lado. O anarcapitalista, né? Aí, veja, não é porque eu estou falando que é inimigo, eu estou falando que eu quero matar ninguém, não. Não falei matar ninguém. Ele não falou em matar ninguém, mas a gente sabe que a história do Partido Comunista foi de matar em vários países, né? Tipo, vamos ser ingênuos, né? Achar que eles não matam quando eles estão no poder é de uma ingenuidade muito grande. Aí, mas eles só matam burgueses. Ah, tá bom, vai nessa. Esse é o papo furado deles. Eles matam todo mundo que pensa diferente deles. Inclusive, matam os anarquistas. Inclusive, matam os sociais-democratas. Tá entendendo? É só pegar a história. Agora, se o cara acredita, né, sei lá, que é diferente, porque ele só leu livros do Lenin, do Stalin, do Khrushchev, aí tudo bem. Mas se ele lê historiadores sérios que falam sobre a Revolução Russa, né, que falam da Revolução Espanhola, inegável que o que fez o Stalin na Revolução Espanhola, por exemplo, ele mandou matar os anarquistas. É uma ordem que vem de Moscou.
Inclusive, o próprio Durruti, uma das principais, né, um dos principais personagens da Guerra Civil Espanhola do lado anarquista, até hoje não se tem uma dúvida, né, como é que ele morreu, né, mas a possibilidade dele ter morrido a partir de uma ordem que veio do Stalin é muito grande. Porque todo mundo sabe que o Stalin não queria que vingasse uma sociedade socialista na Espanha. E ele não queria por quê? Porque ele queria ser o pai dos povos. Ele queria fazer com que a União Soviética fosse representante única do socialismo, como ele sempre quis. Para isso, ele matou, inclusive, os comunistas. Ok? Ele não matou só anarquistas, ele matou também os comunistas. Você pega lá todos os comunistas que ele matou, amigos dele. Caramba, é só pegar lá, né? Quando morre o Lenin, quem está do lado dele? Zinoviev e Bukharin. Ele mata os dois. Ele matou os dois. Porque o Trotsky pode até falar, mas ele matou o Trotsky. Não, o Trotsky nunca foi amigo do Stalin. Mas e o Zinoviev e Bukharin? Ele matou os dois. Você entendeu? Nos expurgos, ele matou os dois. Em 39. Então, dizer que eles não matam é ou desconhecimento do que aconteceu. Enfim, eu não sei se ele desconhece a história, ok? Porque se ele conhece a história da mesma forma que ele conhece o futebol, realmente eu tenho sérias dúvidas do conhecimento historiográfico dele. Mas vamos continuar. É isso aí. O anarco não deveria nem existir, né? São os adolescentes. Quer dizer que eu tô defendendo matar liberal, não é isso não. Porque o liberal é o inimigo, ele é do campo, é uma expressão política ideológica da burguesia. A gente se pretende estar do lado da classe trabalhadora, portanto, do lado antagônico do burguês. Então a relação é tensionada por várias tretas históricas, mas eu diria que é uma tensão que deveria ser menos tensionada porque a gente está no mesmo campo, embora seja adversário. É difícil na prática, porque anarquista também tem umas coisas complicadas, comunista também tem umas coisas complicadas, é uma piadinha para lá, piadinha para cá, e não sei o quê, e umas brigas com umas coisas que não faz sentido, umas brigas por causa de um bagulho de Ucrânia de 100 anos atrás, umas brigas por causa de um bagulho de Primeira Internacional de 150 anos atrás, ninguém lembra mais, mas tudo bem. Mas assim, eu colo com anarquista, eu não colo com liberal. Bem, ele fala que cola com anarquista, não cola com liberal. Mas e os marxistas? Nunca colaram com liberais? Nunca colaram com o Partido Social Democrata? Será? Vamos pegar o Partido Comunista do Brasil. Vamos pegar só o Partido Comunista do Brasil. Ele surge em 22. Qual a primeira expulsão que acontece? Em 23. Em 23, eles já expulsam o primeiro, que é o Antônio Canelas. Por que ele expulsa o Antônio Canelas? Você sabe por quê? Porque o Antônio Canelas ele vai lá para a Terceira Internacional, no encontro, para tentar oficializar a presença do Partido Comunista. Porque não se tinha ainda, né? Você tinha que pedir o aval deles para dizer, olha, ele está oficialmente reconhecido pela Terceira Internacional. Ele vai para lá. Num dado momento, o que dizem na história, né? Eu não estava lá, enfim, é o que eu li historiador. Vai dizer o quê? Tem uns debates, e nos debates ele meio que discute com o Trotsky, que o Trotsky ainda era do Partido Comunista, né? Ele não tinha sido expulso ainda, enfim, né? Isso é antes da morte do Lenin, inclusive. E aí, como assim? Um cara chegou do Brasil agora, quem é esse cara aí que está discutindo com o Trotsky? Você não podia discutir com o Trotsky, você não podia discutir com o Lenin, você tá entendendo? Esses caras os papas da religião marxista. Então, falou, você tem que abaixar a cabeça. Mas ele vinha do anarcossindicalismo, do sindicalismo revolucionário, que você pode debater com quem quiser, entendeu? E aí ele foi, o que aconteceu? Vai haver uma reprimenda com relação ao que ele faz. Quando ele volta para o Brasil, eles ficam sabendo, dizem inclusive que pelo Partido Comunista da Argentina, né? E aí o que acontece? Ele vai ser expulso. Então, a primeira expulsão é em 23 já. O Astrogildo Pereira, por exemplo, que formou o Partido Comunista com os outros, com alguns anarquistas, inclusive, né? Bem de verdade é essa, também vai ser expulso, antes da década de 30. Ele é expulso. No outro processo que acontece lá de proletarização do partido, que também veio de Moscou. Você entende? Ele vinha de onde, o Astrogildo Pereira? Ele vinha de uma intelectualidade, né? Pode esquecer, né? Ele sempre deixava claro isso, o Astrogildo Pereira. Quando era criança, ele foi lá antes de morrer. O Machado de Assis, ele foi e beijou a mão dele. Ok?
Ele também foi um crítico literário importante, né? Enfim, aí ele falou que cola, mas aí se a gente for pegar, quando surge o Partido Comunista, os anarquistas nesse processo de 22 a 30, vamos para 22 a 30, como é que fica essa relação? Uma relação de irmandade? Será? Ah, mas eu não colo com liberal. Será que eles não colaram com liberais para atacar os anarquistas? Será que eles não colaram com os sindicatos chamados pelegos no Rio de Janeiro para atacar os anarquistas? Será que não? É bom que ele veja a história do Partido Comunista, para saber o que aconteceu no período da década de 20 até 1930. Por que ele cresce, o Partido Comunista? Qual a ordem que veio de Moscou? Será que ele já leu um livrinho chamado Internacional Sindical Vermelha, que mostra lá o que deve se fazer com os anarquistas nos sindicatos? É uma ordem que veio de Moscou. Tipo assim, eles não fizeram isso, a revelia, eles fizeram a partir de uma ordem de Moscou, para mostrar para Moscou, olha, nós somos agora comunistas, viu? Podem nos reconhecer que nós fazemos o que vocês pedem. Não, eles se aliaram com o pessoal de direita, sindicato de direita, para atacar os anarquistas. Então, ele também tem que entender um pouco mais sobre isso, né? Entender um pouco essa história. No resumo da obra. Eu entendo, né? Porque Bem, e aí ele vai, né, depois continuar a falar outras coisas. Então, eu queria pegar esse trecho aí, né, para mostrar que às vezes a pessoa fala alguma coisa assim sem ter muito conhecimento, né? E eu nem estou discutindo aqui conhecimento de futebol. Me parece que também tem um equívoco aí quando ele fala que a torcida do Botafogo se une com o Flamengo para ser contra Fluminense e Vasco. Me parece que não é assim no Rio de Janeiro, porque também não é assim em São Paulo, entendeu? O Corinthians sempre é o principal inimigo dos times. E como o Flamengo é também no Rio. Enfim, né? Mas eu não sei se ele morou no Rio, se ele tinha esse conhecimento. Mas com relação aos anarquistas, né? Ele falou muito pouco, então faz questão aqui de dizer, né? Essa rivalidade teórica e até de posicionamento aconteceu no Brasil, inclusive, né? Demonstrou de que existia uma ordem que vinha de Moscou para atacar os anarquistas. Então não é qualquer coisa, né? Você entende? Então, eu colo com o liberal, não colo com o anarquista. Pode ser ele que faça isso. Quer dizer, eu colo com o anarquista, não colo com o liberal, né? Pode ser ele que faça isso. Mas, na década de 20, o Partido Comunista fez questão de se aliar com os sindicatos que hoje a gente chamaria de pelegos, entendeu? Para atacar os anarquistas. Isso está na história. Só ele pegar os historiadores de sindicatos. No Brasil, ele vai ler isso daí. Você tá entendendo? Agora, se ele quiser ler só o que os comunistas falam, obviamente que não vai ter isso no livro, né? Porque eles vão fazer de conta que isso não aconteceu. Mas os historiadores sérios, né, eles demonstram isso. Então é isso, pessoal. Eu queria mostrar um pouco, né? Eu não vou discutir o vídeo inteiro, né? Mas eu acho que às vezes se perde muita energia e tempo ali para discutir algo que parece que eles desconhecem, né? E aí eu acho que é importante eu, enquanto anarquistas, pontuar para que não fique confuso para a pessoa que está vendo, né? Porque o mais importante aqui não é questionar o que ele está falando. Ele fala o que ele quiser, a boca é dele, né? E ele está no canal marxista. Ele fala o que ele quiser. Mas ajudar a pessoa que está ouvindo, está vendo, a se informar, né? Portanto, que a pessoa se informe melhor sobre o que aconteceu, como é que as coisas se deram, né? Para aí ficar mais claro para as pessoas, porque não há nenhum problema de um anarquista estar junto com o marxista. Pode ser que esteja, em algum momento já tiver. Por exemplo, Guerra Civil Espanhola. Existia um partido chamado Partido Obreiro de Unificação Marxista, fundado por Andrés Nin. Andrés Nin era o quê? Ele era anarquista, ele foi secretário da CNT. Ele deixou de ser anarquista, virou marxista, criou um partido. Se você vê a bandeira do POM, é um partido que tem força e martelo. Mas eles ficaram junto com os anarquistas no processo de coletivização. Se você quer ouvir um pouco, ver um pouco mais sobre isso, né? Vê o filme Terra e Liberdade, feito pelo Ken Loach, né, tá vivo ainda, que é um cineasta trotskista. Ele mostra isso, né? Apesar de que nem todo mundo acha que o POM era trotskista, né? Essa é uma discussão que se tem, né? Inclusive, um dos principais historiadores do socialismo, que é o Pierre Brouet, falava que não, entendeu? Que o POM não tinha nada a ver com o trotskismo. Mas, só para a gente falar, né? Mas ele era anti-stalinista, com certeza. Tanto que isso aconteceu também com o Andrés Nin, ele sumiu. Ordem de Moscou. Pegaram ele e sumiram com ele. Então, eles matam até os próprios marxistas, galera. Tem que conhecer a história para saber como é que se desenvolve isso.
Então, eu queria demonstrar aqui só para a gente, né, esclarecer um pouco essa questão. Então, era isso daí. Um abraço a todos e todas. E no próximo vídeo a gente continua.